Oi, gente. Aqui é a Liliane, professora de português, e esta é a aula 7 do ensino remoto do Campus São Cristóvão 3 do Colégio Pedro II. Você já imaginou ficar um dia inteiro sem ouvir uma música, sem ver um filme no Netflix, sem entrar no Instagram para ver aquele story do amigo, sem acompanhar as fofocas do Big Brother? Difícil, né, de imaginar. Pois é, isso tem a ver com algo que alguns estudiosos dizem que é da essência da humanidade, essa necessidade de contato com a fabulação. A fabulação, ou a velha e boa contação de história, acompanha a humanidade desde os seus primórdios e aparece em todas as civilizações. Claro que de jeitos diferentes, desde as narrativas míticas que falam sobre, por exemplo, o surgimento da humanidade a partir de divindades nas diversas culturas, até as formas mais complexas e elaboradas daquilo que se chama de, por exemplo, literatura ou, hoje em dia, cinema. Parece que não é possível para o ser humano manter 100% do seu tempo o contato estreito com aquilo que é absolutamente real. Então, o homem inventou, nas diversas civilizações, formas de construir um mundo paralelo. E muitas dessas formas, elas partem de uma matéria-prima que é a nossa língua, a língua portuguesa, no nosso caso, inglesa, francesa, as línguas de outros tempos, o latim e o grego clássico, ou as línguas dos índios brasileiros, as múltiplas línguas dos índios brasileiros. O que importa é que a gente percebe que é necessário sempre, em alguma medida, essa produção de textos que sejam de alguma ordem ficcional, uma anedota ou um conto, ainda que baseado em algo que tenha acontecido, mas vocês sabem, quem conta um conto acrescenta um ponto. O ficcional, portanto, é inerente à humanidade, faz parte da cultura de todas as civilizações. Para alguns estudiosos, alguns filósofos, como, por exemplo, para o filósofo Platão, de quem vocês já devem ter ouvido falar, lá da Grécia Antiga, século V a.C., essa produção ficcional, ela não deveria ser muito valorizada. Platão, por exemplo, na sua República, expulsa o poeta e diz que o poeta, aquele que cria ficcionalmente histórias, ele é um reprodutor de segunda mão. Já para o seu discípulo Aristóteles, a literatura ou a fabulação ficcional, ela não seria exatamente uma reprodução de segunda mão, uma vez que todo aquele que conta uma história ficcional está, na verdade, criando um mundo particular, um mundo próprio. E temos aí um primeiro ponto muito importante para essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje. Essa compreensão de que o universo construído ficcionalmente, seja pelo escritor mais consagrado, seja pelo homem do povo, não importa, este universo é um universo próprio, com regras próprias, com uma dinâmica própria. Quando nós, por exemplo, entramos em contato com esse universo fabular, quando escutamos uma história, quando lemos um livro, quando vemos um filme, fazemos uma espécie de contrato tácito. Nós compreendemos que ali tudo é possível, é um mundo fantasiado, mas um mundo fantasiado que fala muito da gente, que pode nos ajudar não só a compreender melhor a nós mesmos, como ao mundo que nos cerca. Às vezes, chegamos mesmo a ter a impressão de que nada diz melhor sobre aquilo que estamos sentindo do que aquela música da qual a gente gosta tanto. De que talvez aquele filme seja a melhor maneira de expressar o que eu acho sobre a vida, sobre o mundo, ou que aquele livro ou aquele poema que eu li sejam expressões absolutamente complexas daquilo que é a complexidade que eu sou. Talvez seja exatamente isso que explique por que não conseguimos ficar um dia sequer sem ouvir uma música, sem ver um filme, sem ler um livro, ou pelo menos sem ouvir uma anedota. Talvez porque precisemos, como seres humanos, desse contato com o discurso fabulesco, com esse universo ficcional. Talvez seja porque isso nos faz humanos. E aí
Chegamos num segundo ponto importante dessa discussão que estamos aqui travando. Muita gente acha que existem necessidades que os seres humanos têm que precisam ser atendidas e tratam dessas necessidades como se elas fossem absolutamente concretas. Os seres humanos precisam de comida, os seres humanos precisam de bebida, os seres humanos precisam de agasalho, os seres humanos precisam de uma moradia. Ocorre que os seres humanos precisam de mais coisas para serem seres humanos. Eles precisam também desse contato que a gente vem falando aqui, do contato com algo que é ficcional. Isso nos faz, inclusive, diferentes dos demais animais. E se o universo ficcional é tão importante para os seres humanos, a ponto de que eles não consigam ficar um dia sequer sem contato com esse universo, ele se torna um direito do ser humano. E não pode ser negado a ninguém, a nenhum ser humano, independente, por exemplo, de situação socioeconômica. E se a gente deseja uma sociedade em que haja igualdade de oportunidades, a gente tem que lutar, inclusive, pelo acesso a esse direito, ao direito à fabulação, ao direito à arte, ao direito ao que a gente chama de literatura. Ok, acho que vocês já entenderam o que eu estou dizendo. Na verdade, isso faz parte da experiência de vida de vocês, essa necessidade de que a gente vem falando aqui. Falta ainda precisar um pouco o conceito com que a gente vem trabalhando. A gente vem falando aqui, já falou algumas vezes a palavra literatura, mas ainda não definiu. Sei que todo mundo conhece a palavra e que usa e que ouve e que tem até uma ideia do que ela significa. Mas o nosso objetivo aqui é precisar mesmo esse conceito, ainda que ele seja difícil de ser precisado. Até porque ele é um conceito que varia não só no tempo, como também nas civilizações. Cada civilização conceitua ou avalia o que seja literatura de uma forma diferente. E através dos tempos, a literatura também foi sofrendo diferentes formas de conceituação, de avaliação. Mas, apesar da diversidade, é possível chegarmos a uma espécie de unidade do que seria, de modo bastante genérico, aquilo que a gente vem chamando aqui de literatura. Para começar, literatura é uma modalidade de arte e está do lado de outras mais, como a música, como a dança, como o teatro, como a escultura, como a pintura. A matéria-prima da literatura é algo muito contaminado, muito desgastado pelos usos cotidianos, pelos inúmeros usos que fazemos, desde o momento em que acordamos até a hora que vamos dormir. A matéria-prima da literatura é a palavra. Costumamos dizer que nas nossas trocas cotidianas, comunicativas, usando as palavras, essas tão desgastadas, fazemos esse uso de maneira tão imediata, de maneira tão natural, que mal percebemos que palavras estamos escolhendo, que palavras estamos combinando umas com as outras para enviar nossa mensagem. É como se nessas trocas cotidianas as palavras importassem menos do que aquilo que elas estão veiculando. É como se as palavras estivessem adormecidas em estado de dicionário, como se elas estivessem num grau zero. Transformar essas palavras em estado de dicionário, essas palavras em grau zero, essas palavras desgastadas pelo uso cotidiano em algo novo, em algo criativo, em algo que chame a atenção de quem está lendo ou de quem está ouvindo a nossa história ou o nosso poema, é algo bastante complexo. Dizem que quem consegue fazer literatura lança essa palavra numa espécie de grau 100, que é o grau elevadíssimo, em que as palavras circulam como se fossem novidades absolutas, como se tivessem sido ouvidas ou lidas pela primeira vez. Então, fazer literatura não é só contar uma história, entrar no mundo da fabulação, mas é fazer isso com palavras, palavras essas que precisam ter esse lustre, que precisam estar renovadas nos seus usos, que precisam impactar o leitor de alguma maneira.
Acho que você já sabe do que eu estou dizendo também. Todo mundo aí já deve, em algum momento, ter tentado fazer um poema, ou ter escrito um texto e ficado ali, ó, que palavra é essa que eu quero? Que palavra é essa que cabe aqui? Qual é a melhor palavra para dizer isso? Retomando um pouquinho o que a gente já aprendeu, é na literatura em que a gente vai ter a função poética da linguagem predominando, porque a mensagem é a coisa mais importante naquele momento da comunicação. Como eu escrevo é muito mais importante do que sobre o que eu vou falar. Melhor dizendo, não é o tema, o assunto, que faz literatura ser literatura. Eu posso ter uma matéria jornalística sobre a fome e um poema sobre a fome. O que faz um poema ser poema e a matéria jornalística ser matéria jornalística é o tratamento dado à linguagem, ou seja, as palavras que foram escolhidas, o modo como elas foram combinadas em um texto e em outro texto. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíche. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Além disso, as intenções também são outras. Enquanto a matéria jornalística quer apenas informar, o poema quer muito mais do que isso. Quer conscientizar, quer emocionar, quer sensibilizar o leitor, quer fazê-lo ver o mundo de uma outra forma. Nessa diferenciação que estamos fazendo entre o que seria uma linguagem literária e uma linguagem dos usos cotidianos, a linguagem literária é aquela em que vai predominar a conotação, aquele sentido figurado com o qual já trabalhamos. E também vão predominar as figuras de linguagem, as metáforas, as metonímias, as antíteses, os paradoxos, a ironia. Tudo isso faz com que você entre num universo novo, um universo ficcional, um universo lúdico com suas regras próprias, mas também um universo com uma linguagem criativa, uma linguagem inovadora, como se ali as palavras estivessem sendo ouvidas pela primeira vez. Bom, gente, espero que pelo menos vocês tenham mais ou menos entendido o que é literatura e ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!